Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a terceira sessão extraordinária do ano legislativo de 2018. Peço ao nobre vereador Luiz Fernando dos Santos fazer a leitura do livro Minuto de Sabedoria. Boa noite a todos. Não critique, procure, antes de colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere, e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar, mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. Peço ao segundo secretário para fazer a chamada. Agnaldo Correia, presente. Celso Baceto. Hermes César Calisto. Presente. Fábio Rosseto. Presente. Fernando Luiz Batagredo. Presente. Jair Godoy. Presente. Luiz Fernando Santos. Presente. Luiz Henrique Alves. Presente. Maurício Amaro. Presente. Sérgio Rodrigues Ribeiro. Presente. Sidnei Marcos Cardoso. Presente. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura do edital de convocação e a matéria da ordem do dia. Edital de convocação de sessão extraordinária a realizar-se dia 19 de março de 2018, às 20 horas. Pelo presente edital, ficam convocados os senhores vereadores para comparecerem à sessão extraordinária a realizar-se às 20 horas do dia 19 de março de 2018, na sede da Câmara Municipal, especialmente para a deliberação da seguinte ordem do dia. Parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas referente às contas do município de Cerqueira César, exercício de 2015, processo TC 002316/026. Processo do TC 002316/026/15. Parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 002316/02615. Parecer. Prefeitura Municipal de Cerqueira César, exercício 2015, prefeito José Rosseto, advogado Fernando Cláudio Artini, OB/SP número 78.681. Aplicação no ensino, 28,79%. Despesas com Fundeb, 96,18%. Magistério Fundeb, 89,31%. Despesas com pessoal, 54,29%. Aplicação na saúde, 25,23%. Déficit orçamentário, 3,46%. A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 26 de setembro de 2017, pelo voto do substituto de conselheiro Márcio Martins de Camargo, relator, e dos conselheiros Renato Martins Costas, presidente, e Cristina de Castro Moraes, com fundamento no artigo 2º, inciso 2º da Lei Complementar nº 709/93, decidiu emitir parecer desfavorável às contas do chefe do Executivo de Cerqueira César, senhor José Rosseto, relativas ao exercício de 2015, com recomendações, além de severas advertências à municipalidade a fim de providenciar imprescindíveis correções nos componentes I, cidades e IGOV-TI do Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEGM. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópia independente do requerimento no cartório do conselheiro relator. Publique-se, São Paulo, 26 de setembro de 2017. Assinado o presidente Renato Martins Costa e o relator Márcio Martins de Camargo.
De acordo com o artigo 269 do Regimento Interno, passo a palavra ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, vereador Fernando Luiz Battaglini, para manifestação pelo tempo de 15 minutos. Senhor presidente, vereadores, funcionários da casa, ex-prefeito José Rosseto, plateia presente, internautas, boa noite. Parecer final da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. A presente Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação da Câmara Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 265 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem emitir seu parecer final em relação às contas municipais referente ao exercício 2015 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, da forma a seguir exarada. Verifica-se nos autos do processo número 2316/026/15 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi emitido parecer desfavorável às contas do chefe do Executivo de Cerqueira César, senhor José Rosseto, relativas ao exercício de 2015, com recomendações, além de severa advertência à municipalidade, a fim de providenciar imprescindíveis correções nos componentes ICIDAD e GOV-TI, do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM. Por seu turno, certificado o trânsito em julgado do parecer e cumprida as determinações do Egrégio Tribunal de Contas, o processo em epígrafe foi remetido ao presidente dessa Casa Legislativa para os fins previstos no artigo 31 da Constituição Federal, dando ciência à Prefeitura Municipal. Recebidos os autos por essa Casa de Leis, nos moldes do artigo 264 do Regimento Interno da Câmara Municipal, foi determinada a publicação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na imprensa local, Jornal Sudoeste Paulista, edição número 1999, página D, com data de 13/1/2018, remetendo-se cópia à Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, onde permaneceu à disposição dos vereadores e demais interessados. Não obstante, nos mesmos termos do artigo 264 do Regimento Interno, foi determinada a notificação pessoal do ex-prefeito José Rosseto, com cópia inclusa do parecer prévio do Tribunal de Contas, para que no prazo de 15 dias, pessoalmente ou representado por seu procurador, manifestasse acerca de seu conteúdo. Neste interim, o ex-prefeito José Rosseto apresentou manifestação, protocolo número 38/2018 da Câmara Municipal, apontando o recebimento da notificação e pugnando apenas pela realização de defesa oral junto ao Poder Legislativo, por ocasião do julgamento das referidas contas. Desta feita, recebida a manifestação do interessado, segundo determina o artigo 265 do Regimento Interno, em sessão ordinária realizada em 1/2/2018, o processo foi enviado à Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação para emissão de parecer final e elaboração da minuta de projeto de decreto legislativo. É o relatório. Passando à análise do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, verifica-se que as contas do chefe do Executivo referente ao exercício 2015 foram desaprovadas em virtude de falhas insuperáveis no que concerne ao excesso de despesas de pessoal, ao inadimplemento de depósitos previdenciários e ainda ao recorrente desequilíbrio orçamentário e financeiro do município. Com efeito, segundo a decisão proferida pela Corte de Contas, as principais circunstâncias que fundamentam a desaprovação das contas podem ser assim enumeradas. 1. Excesso de despesa de pessoal. Constatou-se que as despesas com pessoal no município
consumiram o equivalente a 54,29%, R$ 26.738.663,36 da receita corrente líquida, que era R$ 49.254.118,63, ultrapassando, portanto, o limite disciplinado pela Lei Complementar número 101/2000. Observa-se ainda que não foram tomadas pelo município as providências necessárias à redução do desbordo. 2. Inadimplemento de depósitos previdenciários. No que se refere aos débitos apurados junto à Previdência Municipal, foram encontradas pendências quanto aos recolhimentos de novembro e dezembro de 2015, incluindo os relativos ao 13º salário dos servidores, sem notícias de parcelamento ou medidas saneadoras, acarretando um débito com relação às cotas patrimoniais de R$ 488.850,18 e cota dos funcionários de R$ 463.586,21. Ressalta-se que, devido a tais débitos, o município não dispõe de certificado de regularidade previdenciária. 3. Desequilíbrio orçamentário e financeiro do município. Os números da gestão mostram relevantes desajustes na execução do orçamento e no gerenciamento financeiro do exercício. Constatou-se déficit orçamentário de 3,46%, R$ 1.747.866,15, e sequente elevação do saldo financeiro negativo do exercício anterior em 29%. Em 2014 era R$ 2.967.750,77. Já em 2015, R$ 3.828.524,09. Embora tenham sido dirigidos ao administrador 6 alertas comunicando a disparidade entre receitas e despesas, verificou ainda expressiva liquidez, 0,34, que reflete na incapacidade do município em saldar suas obrigações de curto prazo. A combinação entre déficit orçamentário, exiguidade financeira e insolvência são reincidentes nos municípios e persistem desde a competência de 2012, o que evidencia a ausência de medidas eficazes ao reajustamento entre despesas e receitas. Assim sendo, restou caracterizada a inobservância dos princípios de equilíbrio e prudências inerentes à correta gerência dos recursos públicos em notória violação ao artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Complementar número 71/2000. Ademais, restaram indicadas inúmeras falhas referentes ao exercício 2015, motivo pelo qual, no parecer prévio do Tribunal de Contas, foram feitas seguintes recomendações ao município: que observe em sua sistemática o controle interno, a disciplina dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal de 88, bem como as orientações versadas no comunicado SDG 32/2012 e no Manual Básico, o controle interno do município, disponível no sítio institucional da Corte de Contas. B. Que efetue com moderação alterações no plano orçamentário, para evitar a desvirtuação das peças do planejamento e assegurar o equilíbrio das contas. C. Que atente para a correta escrituração de dados contábeis e valores sequentes de precatórios judiciais, bem como para o criterioso preenchimento de informações no AUDESP, em observância aos princípios da transparência,
e da evidenciação contábil. D. Que conceda a revisão anual em conformidade à disciplina no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal 88. Que aperfeiçoe o controle do uso de combustíveis, com vistas à possibilidade de aferição de abastecimento por veículo. Que avalie a real necessidade de suas contas bancárias, para o fim de evitar cobranças de encargos bancários em razão de carteiras inativas. Que realize o levantamento geral de seus bens móveis e imóveis, em atendimento ao artigo 96 da Lei Federal número 4.320, 1964. H. Que cumpra com rigor a ordem cronológica de pagamentos. I. Que proceda à fiel divulgação das informações requeridas nos artigos 48A da Lei Complementar número 101/2000 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Federal número 15.527/2011. J. Que revise sua estrutura funcional, tendo em vista a extinção ou adequação de cargos de livre provimento, que desatendam a disciplina do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal de 88, bem como em atendimento à legislação municipal que disciplina a matéria. Lei Municipal número 1664/2009. E as disposições do comunicado SDG número 32/2015. K. Que cumpra fielmente prazos, instruções normativas, orientações e advertências da Corte de Contas. Assim sendo, conclui-se que a análise das contas referência ao exercício 2015, feitas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, deve prevalecer, tendo em vista as falhas acima apontadas e diante das diversas recomendações determinadas ao município em virtude de irregularidades verificadas pela assessoria técnico-jurídico da Corte de Contas. Deste modo, diante de todo o exposto, a presente comissão opina pela aprovação do parecer desfavorável às contas municipais referentes ao exercício 2015, emitidos pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e conclui seus trabalhos elaborando a minuta do projeto de decreto legislativo que segue anexa. É o parecer dessa Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Presidente Fábio Rosseto, vice-presidente Agnaldo Correia, secretário Fernando Luiz Battagrini. Obrigado. De acordo com o mesmo artigo 269 do Regimento Interno, passo a palavra ao senhor José Rosseto, ou seu representante legal, para a manifestação pelo tempo de 15 minutos. Boa noite, em nome do presidente. Cumprimento a todos os vereadores. Quero pedir desculpa de que teve um mal entendido na outra reunião que tinha marcado, que eu não fiz armação nenhuma, não. É que a minha mulher assinou, depois falaram que não valia e tal, mas não tem interesse nenhum de protelar isso aí, não, que o interesse meu é quanto mais rápido acabar tudo, é melhor para mim. Administrei o município de Cerqueira durante 8 anos. Peguei 5 anos de uma economia estável, crescente, e conseguimos ficar 5 anos aprovando todas as contas aprovadas e fazendo muita coisa para o município. Pena que só 15 minutos que eu tenho, porque é tanta coisa que nós fizemos para esse município, porque em 2, 3 falhas nossas aí, o Tribunal de Contas crucifica a gente e a Câmara intensifica esse crucifixo em cima da gente, caracterizando e passando uma imagem que a gente é o maior bandido da história. E isso eu tenho a consciência tranquila, que eu não sou, nunca fui e nunca serei. Todos os problemas que eu tive de aprovação de contas
foram para benefício da população. Vocês mesmos viram aí, a saúde é 15% que se gasta, nós gastamos mais de 25%. A educação é 25%, gastamos 28%. Pegamos o município endividado e arrebentado. Construímos, melhoramos, fizemos muita coisa. Não tenho nenhum processo, nenhuma acusação de desvio de dinheiro direcionado a alguma coisa, superfaturado, qualquer coisa que venha acontecer como um prefeito desonesto. Apenas erros técnicos. E tivemos 3 apontamentos aí. 3 apontamentos por causa de recursos. Todos vocês sabem que os últimos 3 anos tivemos uma maior crise que teve no Brasil. As receitas pararam, os pagamentos de imposto foram diminuindo, a inadimplência aumentando, que temos uma dívida ativa nesse ano aí de mais de 12 milhões, que foi aumentado apenas nesse ano, mais de 20%, que dá em torno de mais de 2 milhões, que o prefeito não tem condições nenhuma de cobrar ninguém, que quem cobra, todos vocês sabem, são os procuradores. Fizemos refis para receber esses recursos, para facilitar o pagamento. Tivemos grande dificuldade com os procuradores, porque eles não abriram mão dos seus honorários. Ninguém quer pagar se o cara está devendo, a pessoa está devendo, a situação é difícil. Se faz um parcelamento, ainda tem que pagar os honorários do advogado, ninguém paga, ele paga a primeira só para acertar a sua situação, algum interesse, e já para de pagar. Todo mundo sabe disso. Uma inadimplência muito alta. Uma situação na saúde que a gente aqui, Cerqueira, banca a região. O que nós fizemos? Nós fomos cortando o máximo do que podíamos cortar. Mas a cidade, tudo que você vai fazer, são primeira necessidade. Todos são primeira necessidade. E tem coisa que você não faz, se eu zero a conta do ano, não tem 3% de déficit. Mas se eu entrego uma cidade desbagaçada, o prejuízo é muito maior. Então, tudo o que precisava fazer em conservação de estrada, de rua, todos vocês estão vendo aí, até agora a administração nova aí usou 1 ano sem tapar buraco, sem arrumar estrada, sem comprar nenhum veículo, tudo usando a estrutura que nós deixamos. Então, isso custa dinheiro, isso é difícil de manter. Às vezes, é preferível você fazer uma dívida, porque senão depois você vai gastar 3, 4, 5 vezes mais. Então, você tem que manter o município, é como você manter sua casa, sua empresa. Não houve prejuízo para ninguém nessa dívida aí. O que aconteceu? Ficamos devendo a maior parte para o IPREM. Para o IPREM é lucrativo, porque ele vai receber o juro do município. O município, não fizemos nenhum financiamento, nenhuma dívida tem o município. Temos total a administração não tem nada privatizado, não tem nada terceirizado, não tem nada, é tudo a prefeitura que toca. O sistema de água, todos vocês sabem que ele é deficitário. Muita gente chegava lá e falava para mim, corta a água. Outro dia eu falei, corta a água. Chegou 4, 5 mulheres com criança, que não tinha água para tomar banho, não tinha dinheiro para pagar a conta, então você entra no problema social. Então a prefeitura não é uma empresa que você corta, você cobra, você toma as coisas das pessoas, você tem que atender, você tem que atender com remédio, você tem que atender na assistência social. Ela é completamente diferente, o setor administrativo do legislativo, sabe? Não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para ofender ninguém, vocês estão livres para votar. Eu encerrei minha carreira política, apenas se eu participar de política, eu só vou apoiar algum candidato só, e já fiz minha parte, o bem e o mal, já fiz minha contribuição. Então, vocês estão todos livres. Mas é muito fácil o Tribunal de Contas, ele mandar falar para você, você está gastando muito nisso, está gastando muito naquilo. Quando chega uma pessoa e precisa de um recurso, precisa de uma ambulância, precisa de um remédio, precisa de atendimento na escola, precisa abrir vaga, precisa se reformar escolas, precisa se manter uma estrutura boa do município para um melhor atendimento.
Então, eu tenho a consciência tranquila que, através da crise, o que nós passamos foi uma coisa muito pequena. A folha de pagamento, nós tínhamos direto 27, mantinha 27 funcionários emprestados para o governo. O juiz liga para você, manda, vou ler para você, fornece funcionário, ao funcionário, você não sabe, o funcionário do cartório, na delegacia, no fórum, tem em torno de quase 30 funcionários emprestados para o Estado. Então, você faz um monte de coisa que não é dever seu. E depois o próprio Estado cobra de você que você está errado. Né? Nós temos aqui em Cerqueira, quando eu deixei o governo, um monte de obra começada e tudo parado. Vocês sabem, é um monte de convênio. Tem um monte de convênio assinado que nem iniciado a obra não foi, está perdendo. Isso é prejuízo para o município. Isso é prejuízo, porque vai ter que devolver todo esse dinheiro. Porque quando nós pegamos o ginásio de esporte lá em cima do Bela Vista, tivemos que devolver 180 mil reais e depois pôr dinheiro e fazer o ginásio. Todas essas obras que tem, menos o centro do professor, lá são todos convênios. E todos, se não terminar, não encerrar esses convênios, o município vai ter que devolver todo esse dinheiro. Isso é prejuízo para o município. Essa situação que está é calamitosa. O problema nosso, o que aconteceu com a gente, que foi a diferença de 3%, isso aí é uma coisa muito irrisória perto da pena que eles te dão para você. A estação de tratamento de esgoto, o que aconteceu com a estação de tratamento de esgoto? O DAE mandou o jeito que era para ser feita a licitação. Nós fizemos do jeito que o DAE mandou fazer essa licitação, do critério deles. Foi feita essa licitação. Você tem que mandar para o Tribunal de Contas, quando é obra grande, para ele aprovar, para depois iniciar essa obra. Chegou em Bauru, eles não aprovaram. Diz que tinha estaqueamento, lá não sei o que estava errado, mandaram para São Paulo. Resultado, ficou 1 ano e meio. 1 ano e meio em São Paulo para liberar essa obra e vai ter que gastar mais 2 milhões por causa do realinhamento de preço. Não é culpa da prefeitura. Você vai culpar o prefeito agora que é culpado? Não é. Foi culpa do Tribunal de Contas. E depois eles querem apontar qualquer coisinha em cima da gente. Sabe? É fácil você pegar quanta coisa que um prefeito faz e apontar 2, 3 errinhos e está desaprovada a sua conta. Eu concordo em desaprovar uma conta quando sobra dinheiro, nem festa nós não fizemos nada, economizamos de tudo quanto é jeito para manter o básico. E tudo que eu fiz, o beneficiado foi o povo. Nós gastamos em saúde, remédio para o povo, médico para o povo, educação, transporte para o povo, merenda para o povo. Melhoramos tudo para a população. Eu não tenho um tostão desse dinheiro no meu bolso. Eu tenho a consciência tranquila. De apontar erro dos outros, como na mensagem que leram aí no começo, é a coisa mais fácil que tem. Pega e toca para ver. A hora que você está diante das pessoas que precisam das coisas e necessita das coisas. E muitas coisas. Na outra passada, teve vereador que não aprovou a conta e pediu a própria coisa que eles aprovou para mim. Ele pediu. Todos os vereadores pediam, eu procurava atender com todo mundo. Eu nunca separei oposição. Para mim não existe esse negócio de oposição, esse é do lado, esse é contra. O lado meu é o município. E peço para que vocês, todos os vereadores, acompanhem um pouco a administração do prefeito, ajude a terminar essas obras que tem em Cerqueira César. Vocês vão ver o prejuízo que o município vai levar com isso. Eu vou falar as obras que tem aqui, ó, que tem andamento aqui, convênio, ó, pista de skate, 243 mil, pavimentação, que está licitado lá, que é a continuidade ali, daqui foi pavimentado ali, descendo, a Emergido Martins lá, 245 mil. A reforma do ginásio começou lá, 243 mil. Pavimentação do Distrito Industrial é a pavimentação do Distrito Industrial e o resto do São Lucas, que é R$1 milhão. É 1 milhão, só essa emenda aí. A pavimentação lá no Santo Neve, que tenha 3 recursos lá, um já assinado de convênio e 2 para assinar convênio, um de 200, outro de 500, outro de 150. A UBS Recanto dos Pássaros, que tem, eu passei lá esses dias, já estão depredando, tem que botar funcionar aquilo lá, tem que pôr médico, vai gastar, aí não pode funcionar a UBS porque vai aumentar a folha de pagamento.
É um absurdo essas coisas. É umas coisas que não dá para entender. Nós somos uma cidade pequena, né? Não tem nada terceirizado. Você pega os postinhos, tem reforma, a reciclagem lá fez o barracão, tem 3 convênios assinados de rua, que era da JJ Esteves, e 3 convênios de 250 mil assinados para fazer rua. Construção de 2 quadras assinadas, uma quadra coberta, outra poliesportiva, uma lá na Nossa Senhora de Fátima, 9 de julho, convênio assinado. Nós temos a creche no Jardim Tropical, aprovado no Jardim Tropical, com o terreno, levei o terreno, já tem o terreno, foi aprovado, tudo aprovado, tem a creche lá em cima para inaugurar, tem o posto de saúde lá em cima para inaugurar, certo? Tem o centro do idoso, tem lá o das crianças lá embaixo, tudo com pouquinha coisa para se fazer. Enfim, tem um monte de obra. Casa, 172 casas aprovadas, eu comprei o terreno, gastei mais dinheiro, comprei o terreno, compramos o terreno lá, 5 alqueires de terra, para fazer as casas CDHU lá, você entendeu? Então, nós estamos tendo um prejuízo tão grande no município, tão grande, tão enorme, por causa que está todo mundo esperando um quebrar o outro, que todos nós estamos levando prejuízo. Eu não estou falando isso para defender o voto meu, não. Eu estou falando em nome de Cerqueira. Eu estou com dó de Cerqueira. Eu estou com dó. Porque vocês não sabem o quanto eu sofri para acertar convênio que você não termina. O daquela quadra lá em cima tinha um processo desse tamanho. Quanto você se gasta para acertar isso aí? Você entendeu? Quanto de dinheiro que o município vai ter que devolver? Eu não fiz isso aí, eu dei lucro para o município. Eu trouxe um mundo de recursos. Vocês podem perguntar lá na Caixa Econômica, em Bauru, em torno de 80 municípios regional de Bauru. Cerqueira César, não vou falar em volume de dinheiro, mas eles falaram para mim que em número de convênios, Cerqueira César que mais conseguiu recurso estadual, federal, que tudo federal passa por lá. É muito recurso que nós conseguimos, nós demos muito lucro para o município. Agora um Tribunal de Contas, que fica lá, o cara no ar-condicionado o dia inteiro, vê lá, pega lá, gastou 3% a mais. A folha, 0,29 a folha de pagamento a mais, sendo que é o Estado que gastou, isso não foi nem o município. Os caras deviam ter vergonha na cara para fazer um negócio desse aqui. Isso aqui é inadmissível, isso aqui é uma piada, é uma gozação um negócio desse aqui. E sendo que vocês estão vendo a televisão, os caras roubando, tirando dinheiro do município. Eu não tirei dinheiro do município para mim. Ao contrário, eu tomei prejuízo. Eu larguei as coisas minhas, que chegou a quebrar, fali, perdi dinheiro. E os caras apontaram umas irregularidades dessa, é uma piada isso aí. Dá até para dar risada um negócio desse. Você entendeu? E nós somos todos tontos que ficamos às mercês desses idiotas aí. Que você vê hoje, nego do tribunal, lá em São Paulo, não condena a conta dos grandes lá, não. Não condena, porque são tudo nomeado pelos grandes. Não condena. Entendeu? Então, vocês ficam à vontade, vocês podem votar à vontade, mas vocês não se preocupem muito comigo, não. Eu acho que vocês têm que preocupar com o município, preocupar com todo esse dinheiro que o Cerqueira vai ter que devolver, que não vai ter. Vai virar, daqui a pouco, está a televisão aí, filmando isso aí, cobrando de vocês isso aí. Eu estou dando um alerta para vocês, que eu estou vendo o que vai acontecer e eu sei como é que funciona o sistema. Não adianta ir atrás de deputado, não adianta ir atrás de governador, você tem que devolver o dinheiro. Tem que devolver. Você entendeu? Então eu fico muito tranquilo, porque todos esses erros que o tribunal apontou aqui, só que eles não falam as coisas boas que você fez. Eles não falam. Eles não sabem. O dia que chega uma pessoa lá, precisa de uma ambulância UTI, que você tem que pagar separado, se tem uma catástrofe, se tem uma falta de água, você tem que... É um monte de coisa. Eu não vou enumerar isso aí. Vocês sabem disso aí melhor que eu. Mas eu fiquei bem, assim, aborrecido com o Tribunal de Contas, com tudo que está acontecendo no Brasil. Com tudo essa ladroeira, essa ladrãozada que tem. Eu não me envolvo nisso aí. E eu não quero participar mais de política por causa disso aí que a turma está botando os bons no meio dos ruins. Botando tudo dentro de um balaio só. Mas eles deviam ter vergonha na cara. Eu sei de cada coisa, de cada conta de prefeitura, de cada roubo que tem, e os caras aprovam a conta.
A nossa não tem um roubo, não tem um desvio, não tem nada de superfaturamento, nada. Então vocês ficam tranquilos, e até peço desculpa para vocês, porque às vezes para você fazer uma defesa você tem que falar o que você sente, e às vezes as pessoas pensam que você está querendo ofender alguém. A indignação minha é com o tribunal, e a preocupação minha é com Cerqueira e com as obras nossas, e as coisas tudo parado. E depender de mim, precisar de mim, mesmo não aprovando, eu estou sempre à disposição para ajudar. Muito obrigado a todos e um feliz mandato para todos aí. Agradeço ao ex-prefeito José Rosseto pela presença. E de acordo com o artigo 217, inciso 7º do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores para a declaração de voto pelo tempo de 2 minutos, aos que desejarem. O vereador Luiz Fernando. Eu queria justificar aqui, no ano passado, logo que eu assumi, eu veio as contas do Zé para votar, eu votei acompanhando o tribunal, porém, se fosse hoje eu não faria, assim como não farei hoje, porque a gente passa a acompanhar mais de perto a situação do município, e a gente vê que nem a folha de pagamento foi 0,29%, insignificante, realmente o próprio Estado utilizou isso. A aplicação a mais na saúde, poxa vida, não tem como. A área que eu trabalho, eu vejo chegando direto o próprio juiz expede alguma coisa exigindo que o município cumpra. Então, são despesas que não estão no orçamento. Houve cortes de verbas federais e estaduais, a gente sabe, tanto é que o Zé acabou de citar ali. As obras estão paradas aí ainda, por causa disso não veio. Então nem o Estado colocou em dia as contas dele com o município. Eu acho que não dá para a gente condenar o prefeito, não. Em relação ao IPREM que foi falado, não ficaram com dívida também. Foi feito o reparcelamento, foi legal. O próprio Estado autorizou isso. Tanto é que foi feito um novo reparcelamento agora para esse prefeito. Então, em relação a isso também eu não vejo nada de irregular. Lembrando que isso tudo é no meu ponto de vista, tá? O Tribunal de Contas, ele dá um parecer técnico, prévio. E eu tinha falado que eu ia acompanhar todo o parecer do tribunal, mas hoje, vendo de perto a situação do município, o que aconteceu, o que vem acontecendo, está aí 0,29% estourado. Tem um projeto para vir aqui para inaugurar 2 UBSs e mais uma creche. Se já está estourado, o prefeito não vai poder contratar mais funcionário, o atual prefeito. Vai estourar mais ainda a folha de pagamento. Então, não tem jeito, não é por esse motivo que a gente tem que votar contra, não. Essa é a minha justificativa. Continua aberta a palavra para a declaração de voto dos vereadores. Vereador Jair Godoy. Também, boa noite a todos. Gostaria aqui de justificar o meu voto, apesar que o prefeito já explanou quase tudo ali, o Lé também. Na saúde, né, o mínimo que o prefeito tinha que aplicar aí era 15%, acabou aplicando 25,23%. Quer dizer, o prefeito dá prioridade, no caso, na saúde, e o tribunal aponta. Só que, como disse o Zé ali, o tribunal ele não aponta, ele não cita essas coisas que vêm com ordem judicial. Quando o governo do estado diminui bastante a receita, o governo federal diminui bastante a receita também. Eu também fico aqui assim, igual o Zé falou ali, o tribunal deveria citar isso também no relatório deles, eles não citam. Na educação, o mínimo é 25%, aplicou 28%. Né? O gasto com o pessoal ultrapassou 0,29%. Que nem já foi comentado, o próprio Estado deve usar mais que isso. Mas eu vejo isso de uma maneira...
o parecer deles é técnico, tanto que muita gente confunde isso. A gente vê em redes sociais o pessoal comentando: a conta do prefeito veio reprovada. É muito pelo contrário. O tribunal dá um parecer, inclusive aqui tem alguns elogios da parte da administração também, citando. Mas o que mais ficou apontado foi isso aqui. Então, por que o tribunal ele só dá um parecer prévio? Porque, na verdade, quem convive com a realidade do município e acompanha de perto são os vereadores. Eu posso falar isso porque eu era vereador na época. O Léo acho que pegou uma parte, o Maurício, o Celso, o próprio vereador Luiz Henrique. E a gente acompanha de perto isso. O tribunal, que nem o prefeito falou, eles ficam sentadinhos lá, eles não estão nem aí. Chega lá, mete o pendrive lá e pau na moleira, não quer nem saber se a prefeitura caiu a arrecadação ou não, se o pessoal está pagando dívida ou não. Então, o meu voto vai ser contra o parecer do tribunal. O relatório da comissão aqui foi praticamente igual o do tribunal, idêntico. Eu acho que os 3 que fizeram o relatório da comissão também não era vereador na época, não tem como eles citarem aí. E que nem nós estamos falando aqui, na época, eu fui sempre cobrei o prefeito para dar reajuste para os funcionários. Desde o começo, do primeiro mandato, falei ao prefeito: dê a cesta e não tire. O prefeito terminou o mandato dando a cesta, mesmo com a folha estourada. O atual prefeito está dando também. Então, a gente pede uma situação, daí chega lá na frente, você vai votar contra o que você pediu. Então, o caso do prefeito agora também, como o Lé falou aqui, tem uma creche para inaugurar, acho que 2 postos de saúde, está o projeto aí para criar cargo. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos votar contra ou vamos votar a favor? No mandato do Zé teve isso também. Eu votei a favor, tanto que eu vou votar contra o parecer do tribunal, porque o tribunal vai apontar também no outro prefeito. Então essa é a situação. Eu voto tranquilo aqui. Se tivesse alguma coisa aqui, alguma licitação fraudulenta, alguma coisa superfaturada, aí era diferente o meu ponto de vista. Mas aqui é bem tranquilinho para votar. Não tem nada de coisa superfaturada, apenas coisa técnica. Isso é o meu voto, não estou aqui forçando a barra de nenhum vereador, estou só justificando o meu voto. E deixar bem claro que as contas não veio rejeitada, ela veio com um parecer prévio. Quem aprova ou rejeita as contas são os vereadores. Sei, o pessoal fala na rede social, aí deram uns prints e mandaram para mim. Eu falei: não é assim, às vezes o pessoal não está sabendo também. É só um parecer prévio. Quem julga é a Câmara. Porque é a Câmara que, como nós falamos, a Câmara, os vereadores que acompanham o município e sabem realmente o que está acontecendo. Obrigado a todos. Continua aberta a palavra para os vereadores que desejarem. Vereador Maurício Amaro. Senhor presidente, nobres vereadores, Zé Rosseto, ex-prefeito, plateia presente e internautas. Eu vou fazer um posicionamento, não vou antecipar meu voto, como não é de costume. Eu sei que concordo com a explanação do ex-prefeito Zé Rosseto. Realmente não foi apontado nenhum favorecimento próprio. Quanto à honestidade do prefeito, a gente não tem que questionar, porque nada foi apontado nesse sentido, nem mesmo pelo Tribunal de Contas. Com relação aos funcionários, a revisão anual ela não implicaria em apontamento do tribunal. Talvez esse 0,29% que ultrapassou, se tivesse tido uma revisão anual, ela poderia ter ido para 1,5%, 1,72% ou 1,29%, mas não seria apontado, porque é a única coisa, a revisão anual não é apontada, ela é direito do funcionário, portanto não há apontamento. Então, o prefeito não deu revisão porque não foi orientado por sua equipe ou não quis. Com relação aos encargos, que foi descontado do funcionário e não foi repassado para o IPREM no tempo hábil, isso é apontamento prévio do tribunal e é falta grave. Isso tanto para a empresa privada, muito mais para a empresa pública. Com relação a quando se coloca
ao aumento de despesa de funcionário para inauguração de obras, infelizmente, realmente o Estado ele utiliza, como disse o prefeito, aí de pelo menos uns 30 cargos aí de servidores que ficam emprestados para o Estado e contando na folha do município. A única maneira de se baixar a folha seria utilizando uma forma de diminuindo os cargos comissionados, providência que o senhor prefeito na época não tomou. Mas ponto importante que eu quero ressaltar aqui, que realmente na gestão do seu Zé Rosseto foi uma das que eu acompanhei que conseguiu mais recursos para o município. Isso é louvável e inclusive tem recursos que ainda, como ele levantou, ainda não foram aplicados. Tem obras que não foram concluídas e algumas nem iniciadas, recurso que foi conquistado na gestão Zé Rosseto. Então, eu quero aqui, sem adiantar meu voto, eu só falei dos dois lados da moeda. Cabe aí a cada vereador, em sua consciência, e o livre voto, porque o tribunal, como diz, emitiu um parecer técnico. Agora cabe aos vereadores emitir o seu voto acompanhando o parecer do tribunal, o parecer da comissão, ou votando contra esse parecer e arquivando e aprovando aí a conta do prefeito. Então cada um vai fazer a sua opinião. Eu só queria aqui explanar os dois lados da moeda. Continua aberta a palavra. O vereador Sidney Marcos Cardoso. Boa noite a todos presentes. Gostaria de dizer que sou empresário também e sei das grandes dificuldades que vem passando tanto o Estado, o município, o próprio país. Aliás, eu não consigo entender por que um tribunal analisa umas contas e depois mandam para nós vereadores. Mesmo caso da votação do aumento de salário, a Câmara aprovou, foi para o prefeito devolveu, depois o culpado são os vereadores. Então, se existe um tribunal de contas que ele é superior, eu não entendo por que voltar uma conta reprovada para vereador aprovar. Mesmo caso de CP, ao invés de comissão processante, deveria ser caso de polícia. Não sou investigador, não sou delegado. Que investigação que eu vou fazer? Eu vou ouvir a palavra sua. É a palavra sua contra a comissão. Então, não vejo por que esse tipo de coisa. Primeiro ano na política, estou decepcionado com muito decepcionado com certas atitudes de comissão, para mim isso aqui são coisas, sei lá. Tive um caso uma vez que um cliente chegou para mim e falou assim: a farmácia lá colocou meu nome no SPC. Mas colocou meu nome no SPC? Eu falei: mas por quê? Porque eu devia R$15. Aí foi procurado pela dona da farmácia, foi procurar a dona da farmácia. A dona da farmácia falou assim: viu, eu não te conheço. Eu estou colocando o seu nome no SPC, não você. Achei um caso interessante, né? Então, aqui, que nem eu já tinha adiantado, eu vou votar baseado no que o tribunal colocou, não na pessoa. Só isso. Continua aberta a palavra. Vereador Celso Baceto. Eu vou adiantar meu voto. Eu vou ser contra o Tribunal de Contas. Porque ele aponta umas contas que o prefeito ajudou a saúde, a educação. A prioridade do prefeito é a saúde e a educação. Ele não roubou um centavo.
Ele implicou na saúde. Então vai deixar a pessoa morrer? Não tem como. Eu acho que o Tribunal de Contas é brincadeira mesmo, como o Zé falou aí. Eu sou contra. Saúde e educação é prioridade. É um dever do prefeito. Eu sou contra o Tribunal de Contas. Continua aberta a palavra. De acordo com o artigo 224, parágrafo 3º, inciso 1º do Regimento Interno, vamos proceder à votação nominal. Peço ao primeiro secretário fazer a chamada dos vereadores, que deverão responder sim, caso favorável ao parecer do Tribunal de Contas, e não, caso contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Lembrando que o parecer do Tribunal de Contas só poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos vereadores. Artigo 271, inciso 1º do Regimento Interno. Aguinaldo Correia. Sim. Celso Baceto. Contrário não, né? Não. Emerson César Calixto. Sim. Fábio Rosseto. Sim. Fernando Luiz Bataglini. Sim. Jair Godoy. Não. Luiz Fernando Santos. Não. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Não. Maurício Amaro. Sim. Sérgio Rodrigues Ribeiro. Não. Sidney Mar Cardoso. Sim. Seis votos sim, 5 votos não. Então o parecer, como exigia que para o parecer para ser rejeitado exigiriam 2/3, ou seja, 8 votos, então o parecer foi aceito. Eu suspenso a sessão por 5 minutos para a edição do decreto legislativo. Está reaberta a sessão. Eu peço ao primeiro secretário fazer a leitura do decreto legislativo número 80/2008. 18. Decreto legislativo número 80, de 19 de março de 2018. Dispõe sobre a prestação anual de contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, relativas ao exercício de 2015, parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Protocolo TC 0023 16026/15. O presidente da Câmara Municipal de Cerqueira César, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o plenário aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio desfavorável do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exarados no processo TC 002316/026/15, e reprovada as contas do chefe do Executivo de Cerqueira César, senhor José Rosseto, relativas ao exercício de 2015, excetuando-se os atos, porventura, pendentes de apreciação por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Cerqueira César, 19 de março de 2018, assinado o presidente da Câmara, Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. E não havendo mais nada a ser tratado, vamos encerrar a sessão. Lembrando que a próxima sessão ordinária será no dia 5 de abril de 2018. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a terceira sessão extraordinária do ano legislativo de 2018. Uma boa noite a todos.